Então, eu queria que os irmãos, por favor, abrissem em 1 João, capítulo 1. A gente vai estar lendo e vai estar falando um pouquinho sobre esta palavra, que eu tenho certeza que é muito atualizada, que vai trazer paz e vai trazer confronto, vai trazer luz aos nossos corações. Eu quero falar hoje do primeiro capítulo de João, da primeira epístola de João. Então, a gente vai estar lendo aqui o que o João ele está falando aqui. Deixa eu pegar o óculos. Diz assim, ó. Cristo, a palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, toda desafinada, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para a gente entender um pouquinho o contexto dessa palavra. Quem é essa pessoa? Quem é esse João que escreveu essa epístola? Epístola é carta. Eram cartas que eram endereçadas para grupos de irmãos, para igrejas, às vezes, para ser passado de igreja em igreja. E a carta de João ela foi endereçada, ela foi trazida para trazer iluminação à mente e os corações daqueles que estavam vivendo naquele tempo. João é o apóstolo João. Esse João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Esse João foi aquele que fala na palavra que ele reclinava o seu ouvido, né, a sua cabeça sempre em Cristo. Ele era muito próximo de Jesus. Esse João foi aquele que Jesus falou assim, quando estava ali sendo crucificado. Mulher, olha para o seu filho. Filho, olha para a sua mulher. Ele endereçou para que cuidasse da sua mãe, para que João fosse aquele que cuidaria da sua mãe. Então, você vê que João era uma pessoa muito próxima dos discípulos. Ele era um dos 3 mais próximos. Quando Jesus ia para alguma tarefa mais difícil, na transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Exatamente. Quando Jesus estava lá no meio daquela menina que foi curada, da filha, se eu não me engano, de Jairo, quem entrou? Pedro, Tiago e João. Para fazer o coro, entendeu? No barquinho. Então, eles sempre estavam juntos. Então, era uma pessoa que tinha propriedade no que falar. Quando você conhece uma coisa, quando você tem propriedade sobre alguma coisa, você fala e você tem respaldo. Se eu perguntar, por exemplo, a Helena, que eu sei que cozinha, faz um pão muito gostoso, ela tem respaldo para falar do pão, porque ela faz, e já faz com bastante tempo. Talvez tenha algumas receitas que nem precisa ler, né, para fazer, porque já sabe, porque tem propriedade, porque tem respaldo. E assim como qualquer um de nós aqui, temos respaldo para falar algumas coisas. João tem respaldo para falar o que ele está falando. Ele não está falando de elucubrações humanas, ele não está trazendo uma coisa que ele não viu. Tanto que ele fala assim, o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Ele não está falando daquilo que ele achou, que ele sonhou, que ele teve uma revelação, que ele teve uma visão, que Jesus apareceu. Não, ele viu, ele ouviu.
João é bem diferente, por exemplo, de Paulo. Paulo foi um apóstolo chamado, que a Bíblia até fala que ele foi chamado fora de tempo. Ele até teve a comunhão com Jesus, ele até teve um tempo com Jesus, ele até teve uma reunião com os presbíteros na época, Pedro, para saber como Jesus andava, mas ele não esteve com Jesus como João esteve, em carne, exatamente. João esteve em carne, João viu muitos milagres acontecendo. João estava lá quando aquele primeiro milagre aconteceu. João estava lá quando a multiplicação da transformação da água em vinho. João estava lá na multiplicação de pão. João estava lá em tudo. Então, quando alguém tem propriedade para falar, você não ouve com mais atenção? Quando qualquer pessoa, se você for conversar com um especialista em algo, né, de um conserto de algo, você conversa com alguém que sabe, é tão bom, né, porque você pode tirar tudo daquela pessoa. Você pode jogar, mas isso aqui, e se acontecer isso assim? E se... Não. A pessoa tem ali a resposta certa para te trazer. João tem essa resposta. Então, o que a gente vai estar falando durante essas séries que eu estarei falando aqui, pregando, vão ser palavras muito atualizadas. Vamos falar de pecado, vai falar de amor ao mundo, vai falar do amor de Deus, dos filhos de Deus, do anticristo. E a gente vai estar falando bem devagar, bem na paz do Senhor, bem tranquilo, para que a gente possa entender. Então, vamos no primeiro versículo, ele fala exatamente o que eu acabei de falar. Ele fala que Cristo é a palavra da vida. O que desde o princípio... O que ouvimos, o que vimos, e com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por que ele fala tantas vezes o que vimos e ouvimos, o que nós tocamos? Porque ele quer dizer assim, ó, é como se Jesus falava assim, em verdade eu vos digo. Ele está falando assim, olha, gente, o que eu vou falar para vocês são coisas verdadeiras. São coisas que nós ouvimos e vimos, que nós tocamos. Não foi de uma pessoa qualquer, foi da palavra da vida. Foi daquele que criou a vida. O Deus que foi encarnado e veio até a terra. Daquele que veio para tirar os nossos pecados, daquele que tem poder para me livrar e para te livrar, para nos livrar da culpa, daquele que tem o poder para nos levar para o céu, daquele que tem o poder de restauração, daquele que tem o poder de trazer uma transformação que nenhuma medicina mais avançada que seja, o botox mais formidável que seja, é capaz de fazer a transformação que o Senhor faz através de nós. Então, ele fala assim, preste atenção no que eu quero falar, porque eu vou falar daquilo que eu vi, do que eu ouvi. Eu vou falar da palavra da vida. E quando ele fala da palavra da vida, da palavra da verdade, eu me lembro de alguns textos, por exemplo, não precisa abrir, mas eu quero que os irmãos lembrem comigo. João 14, versículo 16. Filipe chegou para Jesus e falou assim, mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho para eu chegar no Pai. Filipe queria saber o caminho. Aí Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem. Não está errado esse verbo? Ninguém vem ao Pai? Não está errado se eu for falar assim, ó. Eu sou Ana Cristina. Para vocês me conhecerem, vocês têm que ir até o Dudu, porque ele me conhece mesmo. Vai até o Dudu? Vai até o Dudu, porque o Dudu sabe quem eu sou. Mas olha como que Jesus, ele quer exemplificar e quer mostrar para aqueles discípulos que ele e o Pai são um. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Eu sou o Pai, a não ser por mim. Tanto que na história de João 14, Filipe, então, mostra-nos o Pai e já nos basta. Ele chega assim e ainda fala assim, mostra-nos o Pai e basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Vocês estão entendendo o que João está falando? João está falando da verdade, não é uma verdade. Porque eu conheço muitas verdades. Vocês conhecem muitas verdades?
Eu conheço muitos caminhos, inclusive não tem as pessoas que falam assim, pastora, meu irmão, minha querida, todos os caminhos levam a Deus, o que importa é fazer o bem, o que importa é ajudar as pessoas, é não desejar mal para ninguém, é não fumar, é não beber, é não roubar, é não adulterar. Quem já ouviu isso? Porque todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira de Satanás. Engodo para enganar. E muitos têm entrado por esse caminho. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela estava falando isso, de uma pessoa que é de uma religião, e essa pessoa falou assim, eu sei que o caminho verdadeiro é Jesus, mas eu não largo os meus orixás. Mas quando eu tenho um problema mais sério, eu vou para Jesus, porque eu sei que nem meus orixás podem fazer alguma coisa se Jesus não ordenar. Então, eles conhecem o caminho, não conhecem? Sim ou não? Por que eles estão com os orixás deles? Porque não querem abrir mão, não querem renunciar. Aquilo ali afaga o seu coração. Aquilo ali talvez traz medo, traz tantas outras coisas que a pessoa não quer largar. Mas o caminho é Jesus. O caminho. O caminho. Não é uma verdade. Jesus é bom, Jesus é, como eles falavam, Jesus é um... O que dizem a meu respeito? Dizem que o Senhor é a encarnação de Elias. Dizem que o Senhor é um grande profeta. Aí Jesus fala para Pedro, para Pedro não, para eles, mas o que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta cheio de autoridade, inspirado pelo Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para onde? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vocês estão entendendo o que João está anunciando? Do Cristo. Cristo, gente, é uma coisa interessante, que Jesus era um nome próprio. A gente estava até ouvindo sobre isso hoje. Jesus. Qual é o nome de Jesus? Jesus, é um nome próprio. Existiam naquela região muito Jesus. Josué é um nome que veio, que na tradução parece Jesus. José, na tradução parece Jesus, porque é muito parecido. Mas Cristo não é um nome, não é um sobrenome. Cristo é o seu ofício, é o seu chamado, é aquilo que Ele fez por mim e por você. Então, João está falando assim, gente, o que eu vi, eu vi Ele falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vi que Ele era a palavra encarnada que veio para dar vida. Eu quero anunciar para vocês. Aí vocês vão entrar dentro comigo do que Ele quer anunciar. Versículo 4, vamos lá? O que diz? Aí ele vai, de novo, ele vai trazer algumas coisas para trazer paz. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso coração, para que o vosso gozo se cumpra, para que vocês tenham alegria, para que vocês não tenham dúvida, para que vocês tenham firmeza, para que vocês tenham um descanso, como foi falado aqui pelo pastor, para que vocês tenham esse pão diário e se alimentem dele, sem querer outros pães, querer outras coisas. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Qual foi? O que João quer falar? Que mensagem é essa, João? Que você quer trazer para nós? O que você quer anunciar para nós? Ele quer anunciar que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Olha o que ele está... Olha o caminho que ele está fazendo a gente caminhar. Eu ouvi, eu toquei, eu estive perto e eu não vi sombra de dúvida em Jesus. Eu não vi nenhuma variação. Vocês veem variação em mim. Vocês veem variação no pastor. Vocês veem variação em vocês. Nós somos bipolares, às vezes, espirituais. Verdade ou não verdade? Não é verdade? Tem dia que a gente está cheio de fé. Não tem dia que a gente quer chutar balde. Não é verdade? Tem dia, né? Bipolares, esquizofrênicos espirituais, sabe? Aquela coisa bem assim. Jesus não tinha. Jesus não tinha variação. Ele é a verdade. Ele é a luz. Quando Deus fez todas as coisas e disse, haja, o próprio Cristo foi lá, agiu. Deus disse, haja luz, não houve trevas, houve luz. Faça a separação entre o dia e a noite. Não teve meia tarde, uma coisa meia dúbia, meia confusa, não. Houve separação. Haja luminares no céu, houve. Tudo que saiu da boca de Deus foi executado através da palavra. Jesus, tudo aconteceu, tudo bonitinho. E olhava a Deus, o que a palavra de Deus fala que olhava? É muito bom. E viu Deus que era muito bom, porque era perfeito. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma.
Vamos lá? Vamos continuar para saber o que ele quer falar sobre isso? Agora ele vai confrontar a mim e você. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Aí ele vai falar para mim e para você o seguinte. Agora, deixa eu falar para vocês. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você viu por que ele estava querendo trazer tanta o que eu anunciei, o que vi, o que eu toquei? Deus é luz e na treva. Então, tá, Deus é luz e não há treva nele. Você diz que tem comunhão com ele. O que é comunhão, gente? Comunhão é um entrosamento, é um comum grande. É você estar ali todo aliançado com Cristo, todo aliançado com Deus. Ah, eu sou de Jesus, Jesus é meu amor, Jesus é meu amigo, vou morar no céu, caminhando estou, para e andarmos em trevas? Que Deus é esse que a gente serve? Que Deus é esse que a gente serve? Mentimos e não praticamos a verdade. Mas eu não estou dizendo isso. Está rindo para mim, garoto. Eu não estou dizendo isso. Ele não estava dizendo isso, gente. Olha só. Para trazer uma condenação para mim, para você, a ponto da gente sucumbir de falar assim, realmente, pastora, realmente, eu não consigo ser perfeita, eu não consigo... Eu sou humano, não consigo ser perfeito. Inclusive, aprendi esse louvor, pastora. Sou humano, não consigo ser perfeito. Então, não é para mim servir a Jesus. Não é para mim, porque quando eu vejo, eu já menti. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já caí. Quando eu vejo... Mas ouve só, igreja. Ele está trazendo para nós o entendimento de que a gente precisa ser igual a Deus, igual a Jesus. Ele é luz. Não há treva nele, não há variação nele. Se andarmos com ele, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, a mentira é o nosso pai. E a gente sabe quem é o pai da mentira. E não praticamos a verdade. Mas parou aí? Vamos lá, o que ele diz no versículo 7? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha o segredo, gente. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A questão não é que eu e você acertamos 100% o tempo todo, porque a gente não acerta. Vocês estão entendendo? Sempre tem trevas em nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, ela não se converte. Por isso que existe uma palavra em Gálatas, capítulo 5, que fala que tem uma guerra em nós, da carne com o espírito. A carne é inclinada para o mal. A carne é inclinada para o pecado. A carne é inclinada para a mentira. A carne é inclinada para as obras da carne. Mas o espírito está lá nele o quê? O fruto do Espírito. Se lembra que está em Gálatas capítulo 5? O fruto do Espírito é o fruto de quem? Do Espírito com letra maiúscula. Esse fruto é meu? É teu? É do Espírito. Então, se a gente anda no Espírito e se enche mais do Espírito, esse fruto vai se aflorar, não é verdade? Quando eu ando muito com uma pessoa, eu pego o jeito dela falar. Eu sou igual uma esponja. Eu tenho minha professora de costura, uma delas, que eu tenho várias, uma é Eita Glória! Uma lá é pentecostal, Andréia lá. Mas a Dani, tem hora que ela fala as coisas, daqui a pouco eu estou falando igualzinho. Ainda bem que ela é uma menina de Deus também, então eu estou aprendendo a não falar besteira. Mas eu tenho essa questão de esponja, sabe? Eu acabo falando, pegando trejeito. Se eu andar muito com a Sandra, daqui a pouco eu estou falando igual a Sandra. Não vou andar contigo não, Sandra? Pode não? Se eu andar muito com a Janá, daqui a pouco eu tô... Qual foi, pastora? Não, ela já tem assim. Qual foi, pastora? Calma aí, aquele jeitão assim. Eu tenho essa mania. Se a gente andar muito com Deus, a gente não vai ficar parecido com Deus? Se a gente lê a palavra, se ficar lendo a palavra, ouvindo um louvor que edifica, ouvindo uma palavra que traz conforto para o nosso coração, confronto, porque a palavra de verdade tem que trazer confronto. Você não fica parecido com Deus? O problema da gente é que a gente está se enchendo de carne, sabe? Hoje a gente foi até no churrasco, aniversário do Jean.
Como que eu gostei de ir no aniversário do Jean comer carne, gente? Churrasquinho. Peguei uma costela desse tamanho, parecia o Fred Flintstone, né? Aquele yabadabadu, comendo aquela costela. Às vezes a gente está empanturrado de carne, comendo carne, assim, churrasco, e não está cheio de Deus. Vocês estão entendendo? Estou trazendo uma brincadeira só para a gente entender. Às vezes a gente se enche com tanta coisa do mundo, é uma programação, é um jornal, é uma coisa que vai te trazendo uma angústia, vai te trazendo uma tristeza. Essa semana mesmo fiquei sabendo de uma pessoa que está lá, quase infartou por causa de uma notícia ruim que recebeu e está com o coração lá todo pesado. Já operou o coração e tudo, não pode infartar, não pode. Mas está com... porque recebeu uma notícia ruim. Domingo passado, eu estava aqui, 10 minutos antes de começar o culto, eu recebi uma ligação. Aquela ligação me arrasou. Vocês têm noção? Quando você recebe uma ligação, quando você ouve uma coisa que te arrasa, aquilo me arrasou. Eu comecei o louvor aqui toda murcha, com o coração apertado. Vocês não têm noção de como eu estava. E eu comecei a cantar o primeiro louvor, o segundo louvor. Quando foi naquela, sinto fluir do Espírito de vida aqui. Comecei a cantar aquele louvor no domingo passado. E aquele rio veio dentro de mim, arrancou aquela tristeza para a glória do Senhor. Aquilo foi arrancado. E eu fiquei bem para a glória de Deus. A gente é roubado o tempo todo, igreja. A gente está aqui, está ouvindo a palavra, está aqui pensando, caramba, amanhã eu tenho que fazer. Poxa, porque eu tenho que comprar, eu não tenho dinheiro para comprar, como que eu vou? Roubado o tempo todo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, se eu estiver cheia dele... Por mais que venham notícias ruins, que a gente se abala, não estou falando que a gente não se abala, não. A gente se abala. A gente meio que o barco balança para lá e para cá, sabe? A gente meio que se deixa levar. Mas se a gente ouvir a voz dele e falar, não, eu ando na luz, eu sou de Jesus, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Senhor, em nome de Jesus. Todo travamento na minha mente. Essa semana eu tive que fazer isso. Eu estava fazendo uma peça lá. Eu gosto de falar das coisas práticas, porque eu acho que vocês se identificam com as coisas práticas. Sentei na máquina fazer algo, uma costura que ia me exigir muito. Uma coisa que eu nunca fiz. E precisava ser direitinho, porque é uma cliente e tal. E eu sentei naquela... Minha mente estava assim, ó, sabe? Quando você está com a mente toda cheia de nó. Eu com a mente cheia de nó. Falei, meu Deus do céu. Aí eu sentei na máquina, falei, Deus, em nome de Jesus, todo travamento na minha mente agora. Em nome de Jesus, passa, Senhor, com o teu sangue na minha mente. Tudo isso que Satanás quer me prender a minha mente, dizendo que eu não sou capaz. Em ti eu sou capaz. No Senhor eu sou capaz. No Senhor eu sou capaz, o Senhor vai me capacitar porque eu confio em Ti. E graças a Deus eu consegui entregar, a cliente gostou da mochila, foi uma bênção para a glória do Senhor. Vocês estão entendendo? Agora eu ando na luz, aí quando vem os travamentos da mente, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, vai eu dar ouvido à minha carne. Vai eu dar ouvido ao que o jornal está falando. Vai eu dar ouvido do que a vizinha falou de um telefonema que me trouxe desgraça. Aí eu não estou na luz. Eu não estou na luz. Eu estou dando ouvido àquilo que não é para te dar ouvido. Por isso que eu falo, igreja, a gente vive no mundo, aparentemente ele é físico, né? Vocês estão olhando, vocês estão vendo parede, vocês estão vendo chão, mas esse mundo aqui não tem nada a ver com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Porque no mundo espiritual, existem guerras que você e eu não estamos vendo agora. Porque no mundo espiritual, existem demônios querendo te parar, querendo me parar, querendo fazer você voltar atrás, querendo fazer você desistir do seu chamado, desistir daquilo que ele colocou nas suas mãos, da sua família. Mas no mundo físico, você olha, você está vendo todo mundo bonitinho, arrumadinho, né? Está todo mundo direitinho, olhando para mim, né? Está todo mundo aqui. Mas a gente não tem noção. Mas nós não somos carnais.
A Bíblia fala que o homem natural fala das coisas naturais, mas o homem espiritual entende de coisas espirituais. Oração é natural ou é espiritual? É espiritual. Jejuar é natural, mas age aonde? No espiritual. Tudo que remete para a glória de Deus, para o céu, é espiritual. Por isso precisamos andar na luz como ele na luz estava. Jesus estava andando aqui, naturalmente ele estava andando, naturalmente ele sentiu fome, naturalmente ele teve que dormir, porque isso é parte natural. Mas a toda oportunidade, o que ele fazia? Se retirava para orar. Toda oportunidade, o que ele fazia? Pregava para a multidão. Toda oportunidade que ele fazia a obra do Pai. Cumpria o seu chamado. 3 anos e meio de ministério. 3 anos e meio. E a gente está vivendo ainda esse evangelho em nós, hoje, ardendo os nossos corações. 3 anos e meio de Cristo. Tem gente aqui como eu, tem 354 anos de crente. E que as pessoas podem olhar e falar assim, não vejo luz. Vocês querem que as pessoas olhem para vocês e não vejam a luz? Não é tua luz, não, igreja. Não precisa brilhar a tua luz, não, que a tua luz não vale. Mas é a luz de Cristo que precisa brilhar. Toda vez que eu e você renunciamos ao pecado, mesmo com toda a dificuldade, a gente luta e vai vencendo as nossas inclinações. Sabe qual o nome de quem está sendo glorificado? O nome do Senhor. Toda vez que você diz não para o pecado, toda vez que você se posiciona falando, eu sou do Senhor, o nome do Senhor está sendo glorificado. Pense que não, mas está sim. Pessoas estão te vendo. Eu estava lembrando da quarta-feira, nós estivemos ali na casa da Sandra, um culto em ações de graça pelo seu aniversário, 64 anos, e estava ali a família reunida, e eu achei bonitinho, que na hora da palavra, o Léo estava escondido, lá na escada, né? Estava lá escondido. Mas na hora da palavra, o Léo saiu de lá do meio da escada, sentou assim perto, ficou me olhando, eu trazendo a palavra. Depois, lá no Face, ele botou uma declaração para você, bonita, da foto da família, falando que você era exemplo para a vida dele. Pensa que as pessoas não estão te vendo? Estão te vendo. E o nosso primeiro ministério é a nossa família. Você pode ser cheio de defeito, como eu sou cheio de defeito. Mas nós precisamos zelar por esse nome. É o nome de Jesus que precisa ser zelado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos prosseguir aqui para a gente ir avançando para o final? Aí ele diz assim, no versículo 8... Se dissermos que não temos pecado, aí ele vai confrontar também. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Uma coisa que eu preciso falar para vocês. Às vezes a gente acha que pecado é assim, fumar, beber, se prostituir, adulterar, fofoca. Não é? A gente não faz essas coisas. Aí, digamos que hoje, vamos assim, hoje, você não bebeu, você não fumou, não se prostituiu, não mentiu, não fez nenhuma fofoca. Aí você vai olhar para você e falar assim, estou de parabéns. Eu não tenho pecado. Você acha que esse ato é que faz você pecador? Você não é pecador pelos atos que o pecado nos faz cometer. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Digamos que você dormiu o dia inteiro, né? Dormiu o dia inteiro, hoje eu vou nem pecar, hoje eu vou dormir para não pecar. Eu não vou xingar, eu não vou mentir, porque eu vou dormir. Mesmo você dormindo o dia inteiro, a minha natureza e a tua natureza é uma natureza de pecado. Então não tem como eu dizer que não tenho pecado. Se eu estou falando que eu não tenho pecado, eu estou enganando a quem? A mim mesmo, a nós mesmos. Porque o pecado não é fumar. Fumar é aquilo que é a inclinação do meu corpo. Nós temos as nossas inclinações, a gente precisa até conhecê-las. Tem gente que tem inclinação para bebida, tem gente que tem inclinação para mentira, tem gente que tem inclinação para ira. Alguém já falou de pecado da ira? Existe o pecado da ira, a obra da carne da ira. Ninguém fala, né, nos trânsitos, né, pastor? Lá do pecado da ira. Existe o pecado da ira. Dudu agora tá bom, tem que ver, Dudu é uma benção. Vou falar igual o pessoal, é uma benção no trânsito, tá entendendo? A ira é um pecado, vocês sabiam?
Nem ir lá. Cutucões. Tá, tá, tá. Os cutucões cristãos. Mas você vê, aí digamos assim, ó, hoje eu não mirei, hoje eu, olha, nem dirigi para não mirar. Você acha que você não tem pecado? Que eu não tenho pecado? Temos pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Eu preciso identificar, eu sou pecador independente do que eu faço de errado. A minha natureza é pecaminosa. O Jorge, gente, Jorge Luca, aquela criança ali linda, maravilhosa, é um pecador nato, nasceu em pecado. Ele talvez não tenha consciência do pecado. Tem coisa que a criança faz que você vê que é pirraça, mas é pecado. É desobediência que já está nele. Às vezes um bebezinho te comanda. Cadê o Isaac? Te comanda, te manda, e tem que ser na hora dele, já viu? Pecador. Mas olha que notícia boa que ele fala para a gente no versículo 9. Já estou acabando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que João está trazendo sobre essa verdade? Porque se eu disser que eu não tenho pecado, para que eu vou confessar se eu não tenho pecado? Para que eu vou falar que eu preciso perdoar se eu falo assim, não, eu não errei? Quem errou foi ela. Quem pecou foi ele. Quem errou foi... Já viu como a gente tem essa mania? Eu não fiz nada de errado. Eu tenho plena... Ó, estou com a minha consciência tranquila. Eu não fiz nada de errado. Quantos de nós já pensamos assim? Vai furar ele. Tanto cutuque. Quantos de nós pensamos assim? A gente pensa assim, a culpa é da Kátia. Porque eu estava lá, eu fui de muita boa vontade. A minha intenção foi muito boa. Aí eu lembro do ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? Agora, se eu reconheço, se eu falo assim, realmente eu errei. Não, realmente eu sou pecadora. Realmente eu não tinha que ter agido daquela maneira. Realmente eu entendo, Senhor, que a minha atitude foi uma atitude arrogante. Realmente eu entendo, Pai, que o que eu falei foi muito ruim, envergonhou o teu nome. Pai, eu entendo. Aí o que ele fala? Então confesse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não só perdoar, gente, que eu acho maravilhoso na graça, é exatamente isso. E nos purificar de toda a injustiça. O que Cristo fez por nós foi se tornar injusto, para que eu e você nos tornássemos justos. Se lembra do que fala lá em Romanos capítulo 5? Justificados, pois temos paz com Deus. Justificado vem de se tornar justo. Quem fez isso por mim e por você? Fui eu, pastora, porque olha só, eu paguei todo mundo, não estou devendo ninguém, porque você acha que é suficiente o que eu e você fazemos? Nada é suficiente, irmão. Por mais que eu e você tenhamos, ele fala em línguas, por mais que eu e você temos as nossas condições de senso de justiça, que a gente tem um senso de justiça, né? A gente tem uma moral, né? Assim, eu não vou fazer isso porque moralmente isso é errado. Eu não vou agir assim porque isso é injusto. Por mais que eu e você tenhamos esse parâmetro, né, de justiças e injustiças, não se compara com o que Ele fez por nós. Não se compara com o que Cristo fez por nós. Quando Cristo estava sendo crucificado, quando Ele estava ali, que Deus olhou, se lembra dessa parte? Que Deus olhou do céu e rejeitou Ele. Ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Ele falou isso? Sabe por que Deus não podia olhar para Jesus? Porque sobre Jesus estava todo o pecado da humanidade. Todos os pecados de toda a humanidade, de todas as gerações. Imagine os pecados, teus pecados, o pecado dos teus pais, o pecado dos teus avós, o pecado dos teus bisavós. Agora imagine o pecado dos seus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, dos teus tataranetos. Estava sobre ele. E quando Deus olhou Jesus ali, não pôde, porque Deus é santo. E Ele levou sobre si, Ele falou, está consumado. Ele se fez injusto por mim e por você. Então não há lugar para orgulho em nossas vidas. Não há lugar para dizermos que, mas eu acho que eu não estou errada, não.
Eu acho que eu estou na minha razão. Você acha que tem alguma razão? Se nós temos alguma razão, podemos ter em algumas coisas. Não, eu agi certo. Mas já viu que até mesmo agindo certo, aquele que é do Senhor, o Senhor ainda manda você ir lá pedir perdão? Racha a nossa cara ainda de vergonha, porque Deus faz isso. Você estava certo. Aí Deus fala, vai lá, pede perdão. Porque perdão está soltando. Você precisa soltar. Não a pessoa, soltar você. Porque quando a gente perdoa, a pessoa está agarrada aqui atrás nas nossas costas. Quando você perdoa, você solta essa pessoa. Você libera, sabe? Você vive o novo de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí o último versículo fala, se dissermos que não pecamos, ele vai repetir, né? Fazemo-lo, aí ele vai falar assim, ó, enganamos a nós mesmos, versículo 8, não precisa voltar não. No versículo 8 fala, enganamos a nós mesmos. Agora o versículo 10 vai, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Quem? Fazemos o Senhor mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, isso serve para nós refletirmos sobre a nossa própria vida. De olharmos para nós e falarmos assim, Pai, eu preciso mudar. Eu preciso passar por essa transformação que só o Senhor pode me dar. Eu estava conversando hoje com a Lili, a gente estava conversando sobre isso, e estava falando sobre algumas pessoas que se perderam no caminho. Muitas pessoas se perdem, né? Começam bem. Aí Deus me fez lembrar de um versículo que eu gosto muito, de Eclesiastes, que melhor o fim da coisa do que o seu começo. Nem sempre como você começa é o que vai permanecer. O que vai importar diante do Senhor é a perseverança e como estaremos no último dia, na última hora em que Ele me chamar e te chamar. Talvez comecemos muito bem, fervorosos, em oração, buscando, pregando, cantando, adorando, mas a perseverança, ela cansa. Vocês estão entendendo? Essa questão de esperar, até quando, Senhor? Sabe, essa questão de falar, Senhor, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou viver isso? Até quando? O Senhor não está vendo? Muitos pararam no caminho. Quantas pessoas eu conheço e vocês conhecem que pararam no caminho? Não pararam no caminho, gente, ficaram apenas desigrejados, não. Porque tem muitos desigrejados que continuam com a sua fé em Jesus Cristo. Mas quantos, assim, chutaram o balde feio? Sabe? Chutaram o balde mesmo, assim, eu não quero saber mais de Jesus. Eu não quero saber mais desse negócio de igreja, eu não quero mais saber. Por quê? Porque nem sempre o começo é o que vai ditar. O que vai fazer a minha vida estar de acordo com a vontade do Senhor é o começo, é o meio e é o fim. Se lembra quando Paulo fala muito assim, sede constantes, Romanos fala isso, né? Sede constantes, fervorosos, perseverai na oração, perseverai, perseverai, perseverai. Sede constante. A gente precisa olhar para a sua vida e para a minha vida e falar assim, quando eu me converti, eu era mais fervorosa, eu lia mais a Bíblia. Por que hoje eu não estou lendo tanto? Porque quando eu me converti, eu me lembro de uma pessoa que até falava isso. Porque quando eu passei por um momento, no pé da minha cama tinha um buraco no piso de tanto que eu ajoelhava e orava. Só que essa pessoa cansou de ajoelhar e orar e não ora. Eu quero voltar a essas velhas práticas, mas como que você vai voltar se você acha que Deus é mágico? Deus não é mágico. É preciso você olhar para você e falar assim, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso reconhecer os meus defeitos, eu preciso voltar de onde eu caí. Eu preciso ir lá atrás e falar, Senhor, aonde foi que eu errei? Porque não se enganem, gente, com pessoas que preguem muito bem, que oram muito bem, que cantem muito bem. Porque naquele grande dia, Mateus 7, 22, está escrito que vão falar, Senhor, 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 em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu cantei, eu preguei. Em teu nome eu não deixava de ir em um culto. Em teu nome eu abri e fechava a igreja.
Em teu nome eu fui, viajei de norte a sul, do leste a oeste do Brasil. E o que o Senhor vai falar para muitas pessoas? Apartai-vos, porque eu nem te conheço. Quem é você? Você usou do meu nome, mas eu não sei nem quem você é. Quem você? Que lugar que você quer estar? Eu não quero estar nesse lugar. Por isso que a nossa vida vai precisar ser uma vida de reflexão o tempo todo. Como que eu estou? Como que eu estou? Como que está a minha vida com o Senhor? Como que eu preciso? Pai, aonde foi que eu errei? Aonde foi que o que eu preciso acertar? Pai, aí a Lili até falou assim, engraçado. Eu falo para Deus, meu Deus, se eu estiver no caminho errado, me faz tropeçar e cair de cara. Me faz tropeçar e cair de cara, porque eu não quero ficar no caminho errado. Que eu volte rastejando para o caminho certo, porque eu não quero ficar no caminho errado. Mas, às vezes, a gente gosta do caminho errado, igreja. Às vezes, o caminho errado é um caminho da fama. Às vezes, o caminho errado é o caminho da soberba. Às vezes, o caminho errado é o caminho do dinheiro fácil. Vocês estão entendendo? E a gente quer viver essa vida. Mas é isso que Deus me chamou e te chamou? Não, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas se dissermos que não temos pecado, além de enganar nós mesmos, estamos fazendo de Deus mentiroso. E a sua verdade não está em nós. Que a gente se posicione em nome de Jesus. Que a gente seja um luzeiro, assim como Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma, que a gente seja um luzeiro a brilhar. Em nome de Jesus.